Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Podemos nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Muita gente vacinada já, acho que estamos tendo uma perspectiva melhor, precisamos nos cuidar, mas vemos aí uma luzinha no final do túnel a respeito de toda essa pandemia. Quantos já foram vacinados aí? Olha aí. Quem é que não foi vacinado aqui dessa turma? Pouca gente. Só os jovens, vocês têm a juventude e o sistema imunológico forte, mas daqui a pouco já chega para vocês também. Em nome de Jesus. É muito bom que temos gente que se interessa que a saúde vá adiante, tantos profissionais da saúde batalhando. Eu respeito muito esse pessoal, respeito mesmo. Trabalho maravilhoso. Bom, gente, já podemos lançando aí algumas imagens. Tem duas imagens aí, o pessoal de casa não vai enxergar, mas eu vou descrever para vocês. Nós temos a primeira imagem aqui de torcedores de futebol brigando. Uma coisa bem comum hoje em dia. Na época da pandemia, quando nós tínhamos o público no futebol, nos estádios, tinha que tomar muito cuidado. Inclusive, o fenômeno da torcida única em clássicos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o clássico mais aguerrido que existe no Brasil e talvez no mundo, um dos que mais tem rivalidade no mundo, que é o Clássico Grenal. Não dá para ter torcida dividida. Anos 80, seu Zé que viveu isso, outros aqui, anos 80, quem gostava de futebol, 60-40, era quase metade do estádio e as pessoas conviviam. Só que nós chegamos num ponto, nós involuímos num ponto, nós nos degradamos num ponto em que pessoas que torcem para times diferentes não podem ocupar o mesmo estádio, tem que fazer torcida única. De tamanha que é a intolerância. Isso aí aconteceu também lá na Argentina, não é só aqui no Brasil, mas também nos arredores aqui da América Latina e em muitos países. Há um extremismo muito grande que nós temos muita dificuldade de lidar com essa situação. Aqui nós temos outra imagem, que é a imagem de militantes brigando. Muito tempo atrás, a gente via muito debate de ideias também, mas o debate de ideias ele se transformou numa briga de dois surdos que não conseguem conviver e que só se contentam com a eliminação do outro. Quer dizer, o outro não tem direito de existir. A direita acha que a esquerda não pode existir, e a esquerda acha que a direita não pode existir. Então, são discursos polarizados muito forte, a ponto de que qualquer manifestação, de um lado ou de outro, sempre tem algum movimento, tem que ter um cuidado muito grande, porque a violência pode descambar para a violência. E não tem santo nenhum nesses lados aí. Ninguém é santo. E o problema de nós acharmos que tem santo é que nós estamos num discurso polarizado. Quando eu acho que um time tem uma torcida melhor que a do outro, eu estou num discurso polarizado. Nós estamos em um mundo extremamente desequilibrado. E um grande desafio para nós, como discípulos de Jesus, você que está ouvindo a palavra de Deus, para mim e para vocês, uma virtude, um hábito da mente que nós precisamos desenvolver nesses tempos turvos, nesses tempos terríveis que nós vivemos no mundo, é a capacidade de sermos pessoas equilibradas. Equilíbrio é uma coisa que o cristão, que o discípulo de Jesus deve dar como testemunho às nações, deve dar como testemunho à sociedade, a capacidade de ser equilibrado. Eu não posso pedir para quem não conhece a Jesus ser equilibrado, mas eu espero de quem é cristão ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa ponderada.
A Bíblia fala de equilíbrio, ela chama de equilíbrio, e ela tem uma metáfora, não olhar para a direita nem para a esquerda. Não tem nada a ver com política isso, tá? Quando a Bíblia foi escrita, não havia conceitos de direita e esquerda. Mas não olhar para a direita e esquerda quer dizer o seguinte, que equilíbrio é você andar num caminho reto e ser capaz de contemplar todos os lados. Quer dizer, se desviar para a direita, quer dizer que você vai olhar só para esse lado aqui. Se desviar para a esquerda, quer dizer que você vai olhar só para esse lado. Quer dizer, você vai caminhar um caminho reto, você tem uma perspectiva ampla dos dois lados. Está entendendo como é que é? Isso que a Bíblia nos descreve. E a Bíblia também utiliza uma outra metáfora, que é a metáfora da sobriedade. Ela nos diz para nós sermos sóbrios. Nós vamos ler os textos bíblicos logo em seguida. Ela diz para nós sermos sóbrios. Você sabe o que acontece com uma pessoa absolutamente bêbada? Você sabe o que acontece. Uma pessoa absolutamente bêbada, ela vai trôpega no meio do caminho. Aqui, para cá. Antigamente, quando um guarda não tinha bafômetro, quando um guarda parava uma pessoa, mandava a pessoa andar em linha reta. Não era? Aí a pessoa, quando estava absolutamente bêbada, ela não conseguia andar em linha reta. Ela fazia aqui, né? E a Bíblia nos diz para nós sermos sóbrios. O que quer dizer uma pessoa ser sóbria, gente? É termos equilíbrio. A pessoa absolutamente bêbada não consegue botar um pé aqui, levantar, né? Fazer aquele 4, né? E até diz que quando a pessoa tenta fazer o 4 é sinal que ela realmente está absolutamente bêbada mesmo. Então, hoje em dia, nós temos gente embriagada, de muitas perspectivas, de muitas noções, que trazem um desequilíbrio profundo dentro da sociedade, para dentro de casa, desequilíbrio emocional que nós vemos. Olha, tem aumentado tanto nessa pandemia as agressões dentro dos lares, a violência dentro dos lares, o convívio, expondo uma realidade do nosso país, uma realidade terrível e uma necessidade que nós temos, uma necessidade de buscarmos o equilíbrio. Gente, isso é uma necessidade imperiosa desse tempo para mim e para vocês. E não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque o discurso apaixonado, o discurso descontrolado mexe com as nossas emoções. Você ouve alguém gritando e empurrando e falando, você é contagiado. Se vem uma pessoa altamente descontrolada perto de você, você tem a tendência a se contaminar com aquela maneira desequilibrada da pessoa. Você vê a pessoa se descontrolando, você para um pouquinho, porque aquilo contagia. E a gente, muitos de nós, muitos cristãos, acabam se contagiando, acabam perdendo a sobriedade, acabam perdendo o equilíbrio. E eu quero lembrar para vocês, o equilíbrio é você ter uma visão ampla. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo para você. A pessoa que caminha um caminho de equilíbrio tem uma visão ampla. A pessoa que é desequilibrada, ela olha só para um lado. E Deus está nos chamando, nesse tempo, a sermos cidadãos, a sermos discípulos de Jesus nesse mundo que tem uma visão ampla, que é capaz de enxergar muitas coisas e não só uma coisa, não só uma perspectiva, mas consegue entender as situações de uma forma mais ampla. Esse é o grande chamado. Eu quero ler os textos bíblicos que nós temos aqui. E eu não quero dizer, presta bem atenção no que eu vou falar, que você ser uma pessoa sóbria significa você ser um picolé de chuchu. Sabe que o chuchu não tem personalidade. Não é assim? O chuchu, ele não tem gosto nenhum. Não sei quantos de vocês gostam de chuchu aí. Faz um guisadinho de chuchu, ele vai pegar o gosto do guisadinho, né, seu Zé? O senhor que é o cara da gastronomia, né? Mais ou menos. É um gosto à água, né?
E tem gente que começa a chamar uma pessoa que não tem personalidade picolé de chuchu. Mas uma pessoa ser equilibrada não é ser picolé de chuchu, não. Pelo contrário, não é ser um hesitante, não é ser um medroso, não é querer agradar gregos e troianos, não é querer acender uma vela para Deus e outra para o diabo, como dizem por aí. Ser equilibrado é ter uma visão ampla. Ampla. Nós precisamos disso mais do que nunca. E o texto bíblico, vamos ler os textos bíblicos, Josué 1,7, olha só. Deus está falando para o líder de uma nação que está nascendo, que está irrompendo na história, que está ocupando o seu espaço. E olha o que Deus diz para Josué, o líder dessa nação. Ele está substituindo a Moisés. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, olha que importância para esse líder, não se desvie dela, nem para um lado, nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Josué 1,7, em tudo que fizer. Até mesmo na Bíblia, gente, até mesmo na Bíblia, nós podemos ter uma visão desequilibrada. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam só da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, mas nunca falam da maldade do homem. Então, eles só falam da misericórdia de Deus, e essa misericórdia tem que ser aplicada a alguma coisa. E tem outras pessoas que só falam das maldades do homem, só acusam, falam. Então, uma perspectiva bíblica equilibrada, que não olha nem para um lado para o outro, mostra as duas coisas. Nós vemos Jesus fazendo as duas coisas. Nós vemos Jesus sustentando a misericórdia de Deus sobre o ser humano e falando sobre as maldades humanas. Essas duas coisas, elas estão em tensão e estão igualmente expostas na Bíblia. E elas não podem andar separadas. Porque se eu andar só para um lado, eu me torno um desequilibrado. Está entendendo como é que é? Nem para um lado, nem para outro. Nem para um lado, nem para outro. O texto bíblico continua falando sobre Josias. Vamos falar sobre outro texto. 2 Reis 22:2. Você não precisa abrir, que a gente está colocando aqui. E o pessoal de casa tem tempo de ir aí procurar 2 Reis 22:2. Eu vou ler aqui. Está falando de Josias, um rei que fez uma restauração, que fez um resgate da fé em Israel. Foi um grande rei, um rei muito importante. Vejam como o historiador descreve a Josias. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando, presta bem atenção, nem para um lado, nem para outro. Quer dizer, se nós queremos ver uma restauração em uma nação, nós não podemos cultivar extremismos. Nós precisamos de equilíbrio. Nós não podemos pensar em extremidades. É isso que nós temos que ter presente. Se nós queremos ver uma casa sendo restaurada, se nós queremos ver uma igreja ser restaurada, se nós queremos ver uma amizade ser restaurada, extremismos, desequilíbrio não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos ter uma visão ampla. Uma visão ampla. Outro texto bíblico importante. 2 Timóteo 4,5 também temos aqui. Você pode anotar depois para ver se o pastor realmente está falando uma citação bíblica, tá? Pode conferir lá. Você, porém, Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, que é pastor numa cidade grande, em Éfeso. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Porque quando a gente é equilibrado, gente, muitas vezes nós sofremos. Porque os dois polos querem nos puxar para o seu lado. Sabia? Ah, mas tu não toma posição. Não, para um pouquinho.
Isso aqui é o justo. E a justiça frequentemente desagrada aos polos. O caminho equilibrado incomoda muito a quem está andando nos lados que puxam e que veem só uma coisa. Só uma coisa. Então, Paulo diz, não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize o ministério que lhe foi confiado. Gente, quando nós buscamos o caminho do equilíbrio, nós trazemos restauração, nós trazemos harmonia, nós trazemos paz para os lugares onde nós estamos. Quando nós trilhamos os caminhos desequilibrados, os caminhos de extremos, nós trazemos a briga, nós trazemos o conflito, nós trazemos problemas. Não importa qual dimensão da vida nós estejamos. Pensa numa vizinhança turbulenta. Se você está numa vizinhança turbulenta, você pode ter certeza que tem pessoas que estão sendo extremistas. Se você tem uma família que está sempre em pé de guerra, pode ter certeza que temos polos extremos dentro dessa família. Agora, se você vê uma família andando bem, se você vê um trabalho andando bem, fluindo num determinada empresa, você pode ter certeza que tem uma visão ampla, presta bem atenção, uma visão ampla que governa aquele lugar, que mantém as pessoas ligadas em muitas questões que muitas vezes são deixadas de lado por quem é extremista. Está entendendo como é que é? Vou dar um exemplo para vocês no trabalho. Vocês sabem que tem duas coisas importantes no trabalho, para um ambiente bom. Duas coisas que parecem opostas, mas elas precisam conviver. Cordialidade e exercício do poder. Essas duas coisas têm que existir dentro de um ambiente de trabalho. Quem é chefe deve ser capaz de ser cordial, deve demonstrar cordialidade com aqueles com os quais ele trabalha e deve ser capaz de exercer poder quando é necessário. Não, esse aqui é o nosso direcionamento, é assim que nós vamos andar. Está entendendo como é que é? Se eu abandono a cordialidade e só exerço o poder, eu me torno uma pessoa opressiva dentro do trabalho. Se eu fico só dentro da cordialidade, eu me torno uma pessoa que não traz resultado dentro do ambiente de trabalho. Vejam só, são dois polos. Agora, alguém que tem uma visão ampla, presta bem atenção, que entende a importância do convívio dessas duas realidades, vai trazer harmonia, vai trazer um convívio muito bom e vai trazer resultados, aprendendo a equilibrar essas duas coisas que muitas vezes tem um polo daqui e um polo de lá. E a chave da nossa vida, o que nós precisamos procurar, o que Deus quer nos ensinar é: temos uma visão ampla. Diga comigo, visão ampla. Isso é o que eu preciso, que você precisa. Às vezes as pessoas perguntam para mim, na minha história, né, e em alguns lugares, perguntam: pastor, quanto tempo tu é pastor dessa igreja aí? Eu digo, 25 anos. Eles, misericórdia. Como é que conseguiu ser pastor da mesma igreja? 25 anos. Tem pessoas que ficam com as canelas, como disse um pastor conhecido meu, né, que ficam com as canelas de fogo, ficam com o sapatinho quente, com vontade de sair para outro lugar, que não querem ficar no mesmo lugar muito tempo. Eu disse, olha, maneira da gente ficar muito tempo num lugar é o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque daqui a pouco tem um problema, e se você for uma pessoa extremista, você acaba perdendo muitas pessoas, porque você toma lados. Você precisa ouvir as pessoas e ter uma perspectiva, não só do que elas falam, mas da realidade como um todo, porque o que uma pessoa fala não é toda a realidade.
Eu nunca tenho uma perspectiva de uma família a partir só do marido ou a partir só da esposa. É preciso ter uma perspectiva, uma visão ampla para que aconselhe. Eu só vou ter um conselho bom se eu tiver uma visão ampla. Está entendendo como é que é? E isso nós precisamos buscar nas nossas vidas. Isso é um desafio para mim e para vocês que eu quero trazer hoje. E eu quero mostrar para vocês como olhar só para um lado traz muito desequilíbrio. E eu quero trazer 4 aspectos que muitas vezes nos tiram o nosso ponto de equilíbrio. Eu vou pedir que alguém me traga um copinho d'água, que a garganta está secando. Alguém que tem uma misericórdia, né? O segundo culto de pregação a gente já está com a garganta precisando de uma aguinha, tá? Bom, queremos ver 4 aspectos que muitas vezes nós ficamos olhando e que causam desequilíbrio. O primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui, e que traz desequilíbrio na nossa vida, é quando eu fico olhando. Lembra, o equilíbrio é uma visão ampla. O desequilíbrio é quando eu olho para um lado só. Muito obrigado, querida. O desequilíbrio é quando eu olho só para um lado. E a primeira coisa que causa desequilíbrio nas nossas vidas é quando eu olho só para a minha dor. Quando eu olho só para a minha dor, eu tenho muito desequilíbrio nas minhas relações. Vamos pensar na família de novo. Você tem conflito na família, tem problema na família, as coisas estão dando errado, as coisas não estão funcionando, marido e mulher estão brigando direto. Então, por que nós brigamos e por que tem conflito? Porque tem dor. Quando não tem dor, não tem conflito. Quando tem sofrimento, há conflito. Então nós começamos a brigar. Então digamos que eu começo a brigar com a minha esposa. Se eu estou brigando com a minha esposa é porque de alguma forma eu estou sentindo dor e de alguma forma ela me feriu. E aí presta bem atenção, eu fico olhando para a minha dor. Pá, ela me falou aquela palavra. Por que ela me falou aquela palavra? E aí eu respondo aquela palavra a partir da minha dor. E eu não consigo resolver o problema com a minha esposa. Aquilo vai passando o tempo e eu não consigo. E vai passando, e passam tempos, passam semanas, passam meses, e o problema não é solucionado, parece que aquilo salta sempre de novo. E eu estou numa posição extrema, eu estou numa posição de incomodado, eu estou numa posição de diferença. E você sabe que as pessoas demonstram a sua dor de diferentes formas, né? Geralmente os homens, não sei, isso muda muito, né? Mas tem gente que chega quando está com dor, berra muito. Não é assim? Tem gente que tem dor e reclama, e fala, e grita, e bate boca, e não sei o que mais. E tem gente que se fecha. Mas as duas coisas são formas de sentir dor, de manifestar dor. Agora, como que eu posso sair desses extremos? Como eu posso sair desses polos? Como eu posso sair dessa alienação, dessa distância que se cria quando cada um fica num ponto extremo? Como eu posso fazer isso? Como eu posso ter uma visão ampla nessas situações? Aí vem o segredo. É eu ser capaz de dar um passo atrás no conflito e entender que assim como eu estou sentindo dor, assim como eu estou sofrendo, eu também estou causando dor e fazendo o outro sofrer. Então o outro fica quieto porque eu estou causando. Ou o outro está falando e gritando porque de alguma forma as minhas atitudes estão fazendo o outro sofrer. E ele demonstra, ou ela demonstra o seu sofrimento falando ou ficando quieto. Então, presta bem atenção, para que a gente não venha ter esses polos dentro de casa, eu preciso recuar e pensar. Quer dizer, eu estou sofrendo,
Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, com minhas atitudes, com o jeito que eu estou me postando, com a forma como eu estou falando, o que seja, eu também estou causando dor no outro. O outro está tendo uma reação que para mim é extrema, que para mim é do outro lado, porque ele também está sofrendo. E pessoas extremistas, o que fazem? Elas olham só para a sua dor. E porque olham só para a sua dor, elas se isolam e elas não conseguem conviver, elas têm um conflito imenso. Elas não têm harmonia. Elas estão em constante briga, porque olham apenas para aquilo que dói nelas. E o que Deus quer de nós? Quer que nós tenhamos uma visão ampla. Eu preciso entender que dentro de uma família a minha dor não é a única dor. O outro também está sofrendo. E essa visão romântica de mim mesmo, eu sou um pobre sofredor aqui nessa família, é uma visão equivocada. Eu também causo dor, então preciso ter esse pensamento que me conduz a eu fazer uma reconsideração da minha vida e poder entender, Senhor, de que forma eu estou causando dor na minha família, na minha esposa, no meu filho, porque eu preciso entender isso. Eu preciso ter essa perspectiva. E essa perspectiva que eu estou falando dentro da família, eu estou falando dentro da sociedade. Por exemplo, nós falamos já no ano passado, falamos sobre racismo. E até teve polêmica, porque a gente falou de racismo aqui na igreja. E eu acho que a igreja tem que falar sobre todos os pecados dentro da sociedade. A igreja tem uma palavra, o evangelho tem uma palavra sobre isso. E porque dá polêmica, eu não vou deixar de falar. Eu não tenho problema de falar. Tá? Agora, para mim entender o racismo, presta bem atenção nisso, para mim entender o racismo, eu preciso olhar para a dor do outro, para que eu não tome uma posição extrema. Uma posição extrema seria dizer, não tem racismo no Brasil. É fácil quem é branco dizer que não tem racismo. Claro, você é branco. Você é branco, você... Agora, para que eu possa entender, e isso, entendeu? Eu estou olhando só para mim. Não está doendo aqui, não existe. Entendeu como é que é? É aí que começam os extremos. Para mim entender o que acontece, eu preciso olhar, para mim ter uma visão ampla, eu preciso olhar também para o outro, eu preciso conversar com o outro e dizer, eu preciso chegar lá no Dudu, como a gente já fez muitas vezes aqui dentro da igreja. Ô Dudu, tu já sofreu racismo? É o que o Dudu, posso falar, né, Dudu, que tu compartilhou com a gente, eu acho que não é. Ele disse, olha, eu não sofri nada direto, mas eu sei que eu não posso vestir determinadas roupas e entrar num determinado lugar. Vou entrar com capuz, a pessoa já vai achar que eu sou marginal, já vai chegar ali, já vai ficar desconfiado, já vai chegar perto. Então, para mim entender o outro, para mim não entrar num extremo, eu não posso olhar só para a minha dor. Eu preciso olhar para a dor do outro. Isso é uma visão ampla. Para mim saber o que é passar fome, o que é miséria. Eu nunca passei fome. E eu acho que deve ser uma experiência muito dura alguém passar fome. Alguém aqui já passou fome? Se você tiver liberdade para dizer, né? Ninguém? Que bom. Talvez alguém tenha vergonha? Beleza, tudo bem. Mas no outro culto alguém levantou a mão que já passou fome. Eu acho uma experiência duríssima. Agora, para mim entender a profundidade do que é isso, o que é você passar 1, 2 dias e estar com fome e não poder comer, eu preciso ouvir o outro. Porque eu não tenho essa experiência de dor. E eu não posso falar por ele, entendeu? E nem posso tomar uma postura, se eu não puder considerar e ter uma visão ampla. Quer dizer, eu vejo isso de uma determinada perspectiva, mas eu nunca vivi isso. Como é que é ter fome? O que passa na cabeça de alguém que está sentindo fome? Quais são os impulsos?
Entendeu? Porque muitas vezes os extremos estão dentro do nosso país, porque é muito fácil eu chegar e dizer para uma pessoa: é só você trabalhar e estudar que você consegue. Mas eu nunca tive as barreiras que alguém teve. Eu fui muito... A minha mãe passou miséria. A minha mãe teve que passar dificuldades, vencer essas dificuldades para poder proporcionar para mim uma vida melhor. Quer dizer, ela precisou fazer um sacrifício para que eu tivesse o benefício de poder fazer uma faculdade, ter um curso superior e muitas outras coisas. Agora, eu não posso chegar e dizer aqui: é só se esforçar, porque eu escalei os esforços dela, do meu pai, que vieram antes de mim, e dos meus avós. Eu não saí do nada. Está entendendo? Eu preciso ter uma visão ampla, gente. Nós precisamos ter uma visão ampla. E às vezes a nossa visão é muito estreita. É muito estreita. E Deus nos chama para nós termos essa perspectiva. Deus nos chama para nós termos uma visão ampla. Nem para um lado, nem para o outro. Mas enxergarmos o todo. Isso é equilíbrio. Equilíbrio. Segunda coisa que nos traz desequilíbrio e que nos tira da sobriedade da vida é nós olharmos só para aquilo que é conveniente para nós. Tem pessoas que olham só para a sua dor e tem pessoas que olham só para aquilo que é conveniente. Por exemplo, gente, quando nós votamos, nós olhamos as propostas daqueles que estão querendo ser líderes do país, da cidade, do estado, e geralmente nós só votamos pensando na nossa perspectiva e naquilo que vai ser bom para nós. Vai aumentar o salário do funcionário público? Voto. Vai incentivar as grandes empresas? Voto. Porque tem a ver com o meu interesse. Entendeu? Daí partem os extremos. Nós precisamos enxergar o país como um todo. Entendeu? Se nós podemos enxergar, nós precisamos de algo equilibrado. Nós precisamos de oportunidades para as pessoas. Nós precisamos dar oportunidades para as pessoas. Quer dizer, nós precisamos pensar no empregado, precisamos pensar também no patrão. Essas duas coisas precisam ser dentro das suas perspectivas. Quem é que precisa mais, gente? Quem que vocês acham que precisa mais? Quem vocês acham que tem mais condições de passar por dificuldades? É quem tem mais. Não é assim? Então, a gente precisa construir uma perspectiva, uma visão ampla de enxergarmos as necessidades de todos dentro da vida. Vou para o micro. Fui para o macro, agora vou para o micro. Pensa no seu vizinho. Pensa no seu vizinho. Quantos de nós já não tivemos um vizinho que bota o som a todo trapo? Numa hora que a gente não gostaria. Quantos já passaram por isso? Vizinho, você vai lá, vai dar uma cesteada, e aí o vizinho coloca o som a todo trapo. Me lembro uma vez que eu só ouvia aquela minha cheirosa, e via aquela minha cheirosa e tal. E o vizinho se larga a cantar junto e tal, e você louco para dormir, você não consegue. O que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de ir lá bater na casa dele. Alguns que são mais extremistas jogam um tijolo no telhado da pessoa. Alguns gostariam de dar um tiro naquele som. Muitas vezes eu me incomodei com isso, mas eu nunca fui na casa de ninguém dizer: para, desliga isso, baixa isso. Sabe por quê? Porque essa é a minha conveniência, mas eu já pensei muitas vezes,
Quantas vezes eu coloquei som alto também, quando o pessoal da igreja ia lá, em casa. Se reuniam os irmãos, fazia reunião, qualquer uma das reuniões, você canta, você fala, aí o pessoal está... Durante a semana, você também. Quer dizer, se eu enxergar a vida só a partir daquilo que é conveniente, só a partir daquilo que é confortável para mim, eu tenho uma visão estreita, eu me torno uma pessoa embriagada com o meu próprio conforto, não tenho uma visão ampla e me torno desequilibrado. Então, aquele vizinho, quantas vezes a gente vê aquele vizinho desequilibrado que fica reclamando de tudo, ele não se liga nos outros, ele só se liga nas coisas que se relacionam a ele, quer dizer, a sua própria conveniência. Muitas vezes é flagrado dentro da sua própria incoerência, só que o vizinho é o vizinho, nós temos que pensar em nós. Nós temos que pensar em nós, para nós não sermos dentro dos lugares onde nós estamos, seres polarizados, seres estreitos como aqueles animais que têm os antolhos. Sabe os animais antigos que andavam charrete, tinham os antolhos aqui? Alguns de nós somos assim, temos antolhos. Nós não conseguimos ter uma visão ampla, nós enxergamos só uma coisa, é aquilo que se chama de fanático. O fanático não muda de assunto e nem muda de ideia. Quem tem uma visão ampla, muda de assunto e muda de ideia também. Tantas coisas, gente. Desde que eu comecei o meu ministério que eu tenho agora, como mudei, sabe por quê? Porque quando você abre e enxerga para os lados, você consegue ter uma nova perspectiva, uma perspectiva mais profunda das coisas. Uma outra causa de problemas e de desequilíbrios na nossa vida é nós só olharmos para quem concorda conosco. Todos nós vivemos dentro de bolhas. Todos nós vivemos dentro de bolha. Você, por exemplo, vive dentro da bolha evangélica. Ou não? Alguns de nós aqui escutam louvor do começo ao fim do dia. Oh, glória, aleluia e tal. Né? Você só ouve pregadores do evangelho e tal. Você só convive com crente. Você só vai na casa de crente. Quando você está assim, você vive numa bolha. E tem pastores que gostam de sustentar a bolha. Eu não sou assim. Porque Jesus não vivia dentro de bolha. Jesus não vivia dentro de sinagoga. Jesus vivia a vida na rua, vivia nas cidades, vivia onde estava o pecado. Jesus estava presente onde estavam as dores das pessoas. Então, quando alguém que fala de Jesus chega e diz assim, larga os teus parentes, agora abandona, porque agora você é crente, deixa. Não convive com esses aí. Não fala com esses, não fala com ateu, esses ateus sem vergonha e tal. Para um pouquinho, gente. Para um pouquinho. Não é assim. O evangelho não é isso. Nós precisamos, e é daí que partem os fanatismos. Porque sabe que às vezes você descobre que tem os ateus que parecem mais crente que os crentes? Eu fico perplexo. Sabia? Tem os ateus que dizem que não acreditam em Deus e tem um comportamento e uma compaixão e um respeito pelas pessoas impressionante. Então isso abre a nossa mente. Não quer dizer que eu vou me tornar ateu como uma pessoa, mas talvez essa pessoa esteja mais próxima de Deus do que a gente pense. E aquele religiosão que quer cortar a cabeça de todo mundo que não concorda com ele, está muito distante de Deus, apesar de falar muito de Deus. Olha, a Bíblia fala muito disso, gente. Infelizmente, as nossas lentes estão muito bitoladas. Por isso que nós precisamos ser como Jesus. Não ficar só dentro das nossas bolhas. Tem gente que está dentro, por exemplo, das bolhas da universidade. Tem as bolhas religiosas e tem as bolhas. Tem gente que está só na universidade. Tudo é universidade. Elas entram dentro da universidade, elas estão fazendo o curso. É só o curso. Elas só pensam no seu curso. Tem gente que só fala a respeito da sua profissão. A minha profissão. Você já ouviu o cara que é meio chato? Só fala numa coisa? Quantos conhecem pessoas assim?
Hein? Fala só numa coisa. Meu Deus do céu, o que essas pessoas têm uma visão fechada? E não é só crente que é assim. Entende que é o desequilíbrio da sociedade. A gente não conseguir olhar para fora da bolha da nossa vida. Eu, por exemplo, eu tenho uma rede social que eu gosto muito, que é o Twitter, onde eu vejo muitas notícias. Mas eu não sigo só quem concorda comigo, com quem eu concordo. Eu procuro seguir pessoas que têm uma linha respeitosa aos outros, mas que pensam diferente. Porque eu percebo que não existe só polarização. E vejam só, essa perspectiva de querer eliminar quem é diferente é uma perspectiva polarizada e a gente precisa resgatar nossa mente disso. Porque muitas reivindicações de quem pensa diferente de mim são legítimas. São legítimas. São corretas. Sabe, eu, por exemplo, eu tinha uma visão muito fechada, por exemplo, a respeito dos católicos. Muito tempo. Muito tempo tive uma perspectiva muito fechada a respeito dos católicos. E muitas vezes havia aquela coisa assim, os católicos são idólatras. E uma vez eu ouvi uma resposta. Mas os evangélicos também são idólatras. Tem muitos evangélicos que idolatram o dinheiro. Eu tive que ficar quieto, né? Igreja que tem a teologia da prosperidade, quantos? Idolatram os pastores. Sim. Pastor fulano de tal, não pode, não. Pastor, não vou nem falar nome, mas Deus são endeusados. Entendeu? Então, a gente não pode se fechar. Então, quantas vezes eu vi pessoas assim que eu acho maravilhosas. Por exemplo, eu gosto muito do padre Fábio de Mello. Eu acho ele um homem de Deus. Eu não tenho mais essa cabeça fechada. Eu vejo o amor de Jesus nesse homem. Eu admiro, acho legal. Ouvi em outros tempos o falecido Padre Léo. Eu vi a palavra do Padre Léo. Olha, é a mais evangélica dos evangélicos. Uma palavra maravilhosa. Fui edificado. Uma vez estava na casa da minha mãe, sentei. E se você é crente, dá uma olhada um dia, pega umas gravações do Padre Léo, você vai ver que palavra tinha esse homem. E uma vez, aquele padre falando ali, digo, lá vem esses padres, né? Pensamento da bolha, né? E aí, lá vem esses padres. Aí o cara começou a falar. Pai, eu fui parando. E aí não troquei o canal e fiquei ouvindo, ouvi até o final da pregação. Uma pregação maravilhosa, quer dizer, uma pessoa que você vê que tem Jesus, quer dizer, Jesus não está restrito, Jesus está operando fora das nossas bolhas, e nós precisamos também, nós precisamos ter a capacidade de chegar para fora das nossas bolhas. Às vezes nós estamos aí, a gurizada, né? Pega essa onda, você é adolescente, mas o adolescente adulto e tudo, né? Se junta com uma turminha, e aí aquela turminha, a turminha dos bonzão e os outros não prestam, aqui nós somos rock and roll e tal, ou senão aqui o pessoal é todo sertanejo, aqui é o pessoal do samba, do pagode, tudo gente boa e tal. Isso é bolha. Nós precisamos ter uma visão ampla, gente. Ampla. É isso que Deus quer de nós. Que aí nascem os extremismos, nós temos que ser capaz de trafegar e aprender, discernir. Não, isso aqui nesse grupo é ruim, mas isso aqui é bom. Isso aqui nesse grupo é ruim, isso aqui é bom. É daí que sai a nossa capacidade, mas não é demonizar um grupo. Esses roqueiros não prestam. Pagodeiro, vagabundo. Que é isso, gente? Que mente é essa? Essa não é a mente de Cristo. Está entendendo? Nós somos chamados a ter sobriedade. Sobriedade. E Deus nos chama a isso. E nós precisamos enxergar para além das nossas bolhas. Quando olhamos só para a bolha, nos tornamos, entendeu? Extremistas. Eu só ando com os meus. Eu só ando com aquela pessoa. Não, gente. Vamos sair fora disso aí. Isso aí, bitolado, antolho. Está entendendo? Cavalo com antolho.
Nós não somos isso, nós somos discípulos de Jesus. Tá? E por último, tem pessoas que olham apenas para o seu medo. Olhar só para o seu medo. Todos nós temos medo de alguma coisa, ou de muitas coisas. Por exemplo, tem gente que tem medo de ficar doente. Medo de ficar doente. O hipocondríaco. E aí o que acontece quando eu me torno um cara governado pelo medo de ficar doente, que consequentemente é o medo de morrer, né? Quem tem medo de ficar doente tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer, né? Um pouquinho de medo todo mundo tem, nunca passamos por isso, né? Dá um friozinho na barriga. Mas tem gente que é dominada, só olha para esse medo. E aí o que acontece? Olha só, como isso nos torna extremistas. A pessoa só olha para o seu medo, aí o que ela fala? Só fala de remédio. Porque agora eu estou com tal remédio, não sei o quê. Aí você vai conversar com a pessoa, está entendendo como é que é? Aí, ou senão ela fala de quem está doente. São várias ramificações. Ela fala de quem está doente. Pois é, o fulano de tal está doente, morreu, não sei o quê. Meu Deus do céu, é só obituário que tu conversa com aquela pessoa, né? Dá toda a lista de quem morreu, dá a lista dos novos remédios, do remédio que está pensando em provar. Fala dos seus sintomas. Eu estou sentindo agora, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa aqui, estou sentindo uma coisa ali. Então, toda vez que você encontra a pessoa, ou é quem morreu, ou é o novo remédio, ou é a nova dor. Está entendendo como é que é? A pessoa fala só numa coisa. Por quê? Porque ela olha só para o seu medo. Por exemplo, uma outra coisa. Tudo que é mãe moderna hoje tem dois extremos. Mãe e pai. Desculpa, mãe e pai. Tá? Mãe e pai moderno é dois extremos, hein? Um dos extremos é não se importar com o filho. Largar por aí. Mas os crentes, que eu vejo, os crentes, você vai para o outro extremo. As mães crentes, elas são mães e pais crentes, são muito carentes. Se o meu filho não me ama. Eu quero que o meu filho me ame. Então eu tenho medo que o filho não ame ele ou ela. Aí quando você vive nesse medo de que o filho não ama, que o filho não gosta, que o filho não se importa, você fica muito na volta, você fica, qualquer coisa, o filho briga, você entra em depressão. Meu filho brigou comigo, falou isso, me falou aquilo, me disse isso, me disse aquilo. Quer dizer, você fica numa crise de ter que falar alguma verdade para o seu filho. Por quê? Porque você está olhando só para o seu medo, você olha só para o medo que você tem de perder ele. Você não tem uma visão ampla. E como é que eu corrijo isso, gente? Porque é fácil eu dizer isso para vocês. Aí vocês, como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu resolvo essa situação? Gente, para curar os nossos olhos, para podermos ter uma visão ampla, nós precisamos olhar a vida a partir dos olhos de Jesus. Isso não é ver as coisas de uma forma religiosa. Não. A partir dos olhos de Jesus é enxergar a realidade toda. Porque Jesus foi a pessoa mais inteligente que habitou essa terra e a pessoa mais realista que tem na terra. Se você ler o que Jesus escreveu, você vai ver, se você ler com profundidade, você vai perceber que Jesus era muito realista e muito inteligente. Todos os ensinamentos de Jesus são assim. As pessoas acham que são ideais inalcançáveis. O que Jesus falou são coisas inalcançáveis que a gente fala muito, mas não tem nenhuma relação com a realidade, não. Pelo contrário, você vai ver sabedoria vazando pelos ensinamentos de Jesus. Para nós corrigirmos nossa vida, nós precisamos ter esse contato que o cego disse. E podemos dizer também como ele, eu era cego, agora vejo. Olha, Jesus tem corrigido e tem curado a minha visão ao longo desse tempo, porque uma das orações que eu faço é, Senhor, abre os meus olhos. Uma das coisas que eu busco é a verdade. Senhor, me mostra, Senhor. Às vezes eu estou lidando com as situações, até mesmo com as pessoas. Eu digo, Senhor, me mostra a tua verdade aqui, me mostra a realidade. Porque às vezes as pessoas escondem e a gente precisa enxergar para poder ter uma visão
Entendeu? Uma visão ampla para poder ajudá-las. E Deus começa a mostrar. E vocês e eu precisamos olhar e entendemos qual é o sentido da palavra Jesus é a luz do mundo. Não é uma coisa etérea, esotérica. Aquelas musiquinhas, Jesus é a luz do mundo, essa coisa. Não é. Jesus é a luz do mundo. É quando Ele liga a sua luz e eu posso enxergar a vida a partir da perspectiva mais realista e verdadeira que eu posso ter. Quer dizer, Ele me ajuda a enxergar. E o chamado que Deus nos faz para mim e para vocês como discípulos de Jesus é que na vida, quer dizer, que eu possa lidar com as questões e com as situações dizendo, Senhor, qual é a tua perspectiva? Como é que tu enxerga disso? Nós não podemos excluir Jesus, porque às vezes a gente coloca Jesus só no domingo, só na oração. Jesus quer estar na sua perspectiva da política. Você precisa enxergar a política à luz do Evangelho, e não o Evangelho à luz da política. Está entendendo? É a partir do Evangelho que eu julgo, e não a política que julga o Evangelho. É a partir do Evangelho que eu julgo como é que eu vou tratar o meu vizinho e a situação que eu estou passando. É à luz do Evangelho que eu vejo o conflito que eu passo em casa, com o meu irmão, com a pessoa que eu convivo, com o meu filho, o que seja. É a partir do Evangelho que eu preciso enxergar o meu trabalho. Como é que a luz de Jesus ilumina como eu tenho que trabalhar? Gente, tem muita gente que leva o seu trabalho de qualquer maneira. Outro dia eu estava falando na live. Nós precisamos entender que da perspectiva de Jesus, Ele é que é o nosso patrão. Entendeu? Quando você joga Jesus para a perspectiva do seu trabalho, você enxerga diferente o trabalho. Liga a luz. Quer dizer, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando a Ele graças. Jesus é o meu patrão. É diferente. Diferente porque eu não tenho medo de perder o emprego. Entendeu? Como a luz acende, se eu perder aqui, Deus vai abrir no outro lado, porque Ele é quem sustenta a minha vida. Então eu perco os polos, os extremos, os desesperos, as angústias, os ódios que pertencem aos polos desse mundo e habito o caminho reto, o caminho da visão ampla, o caminho da luz, o caminho da perspectiva de Jesus. E é isso que nós estamos presos muitas vezes olhando só para a nossa dor, olhando só para a nossa bolha, olhando só para a nossa conveniência. Está entendendo? Dentro dessas perspectivas estamos bitolados como cavalos, como antolhos. E Deus nos chama para acendermos sua luz e termos uma visão ampla. Quantos de nós podemos clamar e dizer, Senhor, me dá uma visão ampla das coisas? Ou nós queremos continuar enxergando só o que queremos continuar enxergando? Queremos continuar enxergando só a nossa dor, nossa conveniência, nossa bolha, o nosso medo. Eu quero dizer para você, esse caminho é o caminho do conflito, é o caminho do sofrimento, é o caminho do desespero, é o caminho da quebra, é um caminho muito ruim, é um caminho de um inferno pessoal. Agora, o caminho da visão ampla é um caminho de paz, é um caminho de restauração, é um caminho de reconciliação, um caminho de pacificação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Que Deus nos liberte das polarizações. Coloca a tua mão no teu coração. Peça para o Espírito Santo. Talvez você diga, pastor, não sei o que você quer com essa pregação. Peça para o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo fala contigo, você é cristão, você é de Deus. Você é de Deus, você é um filho de Deus. Deus fala contigo. Deus fala no teu coração. Deixa Ele falar no teu coração. Eu confio nisso. Eu confio que o Espírito Santo fala com os crentes. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Que maravilha sabemos, Senhor, que Tu falas conosco, que Tu falas, Senhor, com os Teus filhos. E eu sei, Senhor, que essa palavra, ela demanda um pouquinho mais da gente. Senhor, eu entendo que talvez eu não seja o mais claro que eu deveria ser, mas eu confio que o Teu Espírito Santo é capaz de iluminar a mente dos nossos irmãos que estão aqui, e que eles possam entender que o caminho do equilíbrio é premente, é urgente nesses tempos. Que o caminho do equilíbrio é o que Tu nos chamasse, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um de nós seja liberto desse olhar unilateral. Esse olhar que só vê sua dor, que só vê sua conveniência, que só vê sua bolha, que só vê, Senhor, o seu medo. Liberta-nos desse olhar parcial, liberta-nos desse olhar polarizado, liberta-nos, Senhor, desse olhar incompleto, liberta-nos desse olhar doente e abre os nossos olhos para que nós possamos caminhar no trabalho, para que a gente possa caminhar na universidade, em qualquer lugar onde a gente for, com uma visão ampla, Senhor, uma visão sábia. Eu oro para que Tu nos libertes, liberta-nos, Senhor, liberta-nos dessas polarizações terríveis que têm dilacerado a sociedade. Eu não peço por aqueles que estão lá fora, porque muitas vezes servem a outras perspectivas, mas nós, Senhor, não permite que sejamos um povo dos extremos, um povo cego, um povo que não anda na Tua luz. Nós queremos andar na Tua luz, na Tua luz. Dá-nos da Tua graça, nos ajuda, nos abençoa. Em nome de Jesus, que possamos dizer: eu era cego, agora vejo. Aleluia. Peça para o Senhor no teu coração: Senhor, abre os meus olhos para as coisas que eu não estou enxergando. Fala com o Senhor. Tem coisas que você não está enxergando, meu irmão. Tem coisas que você não está enxergando. Peça para o Senhor abrir os teus olhos. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Abre os olhos da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.